Reis, capítulo 18. Passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu darei chuva sobre a face da terra. Foi, pois, Elias a mostrar-se a Acabe. Havia naquele tempo grande fome em Samaria. E Acabe chamou a Obadias seu mordomo, o qual Obadias era em grande maneira temeroso do Senhor, porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 por covas, e sustentou-os a pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra todas as fontes de águas, e a todos os ribeiros, que acaso acharemos grama com que conservemos a vida aos cavalos e às mulas, para que não nos fiquemos sem animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem-na. Acabe foi por si só por um caminho, e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias pelo caminho, encontrou-se com Elias, e como lhe conheceu, prostrou-se sobre seu rosto, e disse: Não és tu meu senhor Elias? E ele respondeu: Eu sou. Vai, dize a teu amo: Eis que Elias. Porém ele disse: Em que hei pecado, para que tu entregues teu servo em mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino de onde meu senhor não haja enviado a buscar-te. E respondendo eles: Não está aqui, ele conjurou a reinos e nações se não te acharam. E agora tu dizes: Vai, dize a teu amo: Aqui está Elias? E acontecerá que, logo que eu me haja partido de ti, o Espírito do Senhor te levará de onde eu não saiba, e vindo eu, e dando as novas a Acabe, e se ele não te achar, me matará, e teu servo teme ao Senhor desde sua juventude. Não foi dito a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, que escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 em covas, e os mantive a pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu amo: Aqui está Elias, para que ele me mate. E disse-lhe Elias: Vive o Senhor dos exércitos, diante do qual estou, que hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi a encontrar-se com Acabe, e deu-lhe o aviso, e Acabe veio a encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o que perturbas a Israel? E ele respondeu: Eu não perturbei a Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos do Senhor, e seguindo aos Baalins. Envia, pois, agora e juntai-me a todo Israel no monte de Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas dos bosques, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe enviou a todos os filhos de Israel, e juntou os profetas no monte de Carmelo. E aproximando-se Elias a todo o povo, disse: Até quando hesitareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lhe, e se Baal, ide depois dele. E o povo não respondeu palavra. E Elias converteu a dizer ao povo: Só eu restei profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450 homens. Deem-se a nós, pois, 2 bois, e escolham-se eles um, e cortem-me em pedaços, e ponham-no sobre lenha, mas não ponham fogo debaixo, e eu prepararei o outro boi, e o porei sobre lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocai logo vós no nome de vossos deuses, e eu invocarei no nome do Senhor, e o Deus que responder por fogo, esse seja Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: Bendito. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei-vos um boi, e fazei primeiro, pois que vós sois os mais, e invocai no nome de vossos deuses, mas não ponhais fogo debaixo. E eles tomaram o boi que lhes foi dado, e prepararam-no, e invocaram no nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não havia voz, nem quem respondesse. Entretanto, eles andavam saltando próximo do altar que haviam feito. E aconteceu ao meio-dia, que Elias se ridicularizava deles, dizendo: Gritai em alta voz, que Deus é, talvez esteja conversando, ou tem alguma ocupação, ou está caminhando, acaso dorme, e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e cortavam-se com espadas e com lancetas conforme a seu costume, até jorrar o sangue sobre eles. E quando passou o meio-dia, e eles profetizaram até o tempo do sacrifício da oferta, e não havia voz, nem quem respondesse nem escutasse, Elias disse então a todo o povo: Aproximai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava arruinado. E tomando Elias 12 pedras,
conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual havia sido palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Edificou com as pedras um altar no nome do Senhor. Depois fez uma sulco ao redor do altar, quanto cabiam 2 medidas de semente. Pôs logo a lenha, e cortou o boi em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei 4 cântaros de água, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o outra vez, e outra vez o fizeram. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que as águas corriam ao redor do altar, e havia também enchido de água o sulco. E quando chegou a hora de oferecer-se o holocausto, chegou-se o profeta Elias, e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por mandado teu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és o Deus, e que tu voltaste atrás o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, o qual consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda sugou as águas que estavam no sulco. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: O Senhor é o Deus. O Senhor é o Deus. E disse-lhes Elias: Prendei aos profetas de Baal, que não escape ninguém. E eles os prenderam, e levou-os Elias ao ribeiro de Quizon, e ali os degolou. E então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque uma grande chuva faz ruído. E Acabe subiu a comer e a beber. E Elias subiu ao cume do Carmelo, e prostrando-se em terra, pôs seu rosto entre os joelhos. E disse a seu criado: Sobe agora, e olha até o mar. E ele subiu, e olhou, e disse: Não há nada. E ele lhe voltou a dizer: Volta 7 vezes. E a 7ª vez disse: Eu vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem, que sobe do mar. E ele disse: Vai, e dize a Acabe: Unge e desce, porque a chuva não te interrompa. E aconteceu, estando nisto, que os céus se escureceram com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E subindo Acabe, veio a Jezreel. E a mão do Senhor foi sobre Elias, o qual cingiu seus lombos, e veio correndo diante de Acabe até chegar a Jezreel.